Quero convidar o Jonas Tilp, então, vir à frente, e a palavra está com ele. E aí, você vai acampar, Jonas? Vamos todos. Vamos todos? Então, leva-nos para uma jornada. Ah, já está com o microfone aí. Show! Tá. Muito bem. A primeira e talvez mais importante e não última lição que alguém tem que ter sobre liderança é que nós somos muito melhores quando a gente depende dos outros. O pastor Marcos ainda há pouco disse que ele não tem uma voz tão bonita para cantar quanto a do Rafael. Eu também não tenho o talento de cantar, por isso eu trouxe meu amigo Anderson Dresch para nos inspirar com uma música que uma noite entrou no coração dele, entrou muito rápido as mensagens, ela realmente fluiu. Daqui a pouco ele estava chorando, quando chega a esposa, escuta, chora. Quando ele me apresenta essa música para mim e para a Lucinda, a gente chora. Então eu vou convidar vocês para se deliciarem com a voz que o Anderson vai trazer e com a música que ele vai cantar. Depois a gente vai bater um papo sobre a jornada. Muito boa noite. Agradecer essa oportunidade que o irmão Jonas me proporciona hoje. Meu nome é Anderson Dresch, tenho uma longa trajetória na área cultural e muito tempo na música, mas esse lado musical, eu sempre brincava que estava na criogenia esperando um mundo melhor. Pois bem, né? Aí bate no nosso coração que, na verdade, o mundo melhor quem faz somos nós mesmos, né? Então, depois de praticamente 13 anos sem pegar um violão, sem compor mais nada, e ter tido 3 álbuns lançados, né? Desde 97, a gente inicia um trabalho novo. O projeto chama-se Terra de Nós Mesmos, a banda, né? Que por enquanto sou eu, mas tem mais gente chegando. E a gente vai tocar a música Gratidão, que até me emocionei um pouco, porque muito do que o pastor falou, eu acho que está compilado nessa música, né? Porque uma coisa é você agradecer, outra coisa é você ser grato. Uma coisa é você fazer uma caridade e outra coisa é você ser caridoso. E a diferença está aqui, no coração, na alma, no espírito, né? Você realmente vivenciar a gratidão em tudo. No ar que você respira, né? No copo d'água que você toma. E isso é um exercício que eu acho que a gente tem que estar ao longo das nossas vidas, dos nossos dias, né? Em cada manhã, agradecendo, e nunca é demais, né? Essa gratidão é uma energia que toma conta do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa mente, né? E faz toda a diferença. Você realmente não só agradecer, mas viver, experienciar e ter essa gratidão em tudo que você vive. Porque a vida é uma bênção, né? Independente dos que para nós são problemas, são provas, são dificuldades, na verdade são professores que nos ensinam a sermos pessoas melhores, a termos força, né, e a transmitir o amor, que é a essência de tudo, como foi dito aqui anteriormente. Então, a música Gratidão, eu vou pedir um favor para vocês, né, depois, né, e quem tiver com o celularzinho agora, para seguir lá no Instagram já o Terra de Nós Mesmos, que é o nosso projeto, que tem um cunho muito espiritual, né, ele não tem um cunho religioso, ele tem um cunho espiritual, baseado no Evangelho de Jesus, de Cristo, com mensagens universalistas. Então, o clipe dessa música a gente está fazendo em 10 idiomas, os idiomas desde árabe, porque é uma linguagem para o mundo, né? São mensagens universais. Isso foi uma ideia da gravadora, que está lançando o material em breve, a semana que vem deve estar saindo. E a gente vai levar essa mensagem de amor, de gratidão, de reflexão, para plantar boas sementes, né? Por isso que é terra de nós mesmos, né? Nós somos um terreno fértil, que a gente possa plantar essas sementes de amor, de gratidão, de tantas coisas boas que a vida nos oferece. Então vamos lá, gratidão. Entender
quem se é nos faz encontrar onde a essência está. Ficar em paz na simplicidade e aproveitar tudo que se tem e não poder guardar. Quando os olhos fechados não revelam o essencial, a busca está nessa jornada. Estamos juntos nessa estrada. Se a coragem se perdeu num mar de solidão, ninguém nunca está sozinho. Os sinais estão pelo caminho. Quando toda a dor do mundo invade, e se toda a força não nos cabe, a direção está logo ali. Só ter olhos de ver e a cada passo agradecer. Um novo dia de oportunidades da gente crescer, amadurecer com doçura, abraçar a ponte feita de união. Vamos dar as mãos. Quando os olhos fechados não revelam o essencial, a busca está nessa jornada. Estamos juntos nessa estrada. Se a coragem se perdeu num mar de solidão, ninguém nunca está sozinho. Os sinais estão pelo caminho. Quando toda a dor do mundo invade, e se toda a força não nos cabe, a direção está logo ali. Só ter olhos de ver e a cada passo agradecer. A direção está logo ali. Só ter olhos de ver e a cada passo agradecer. A direção está logo ali. É só ter olhos de ver e seguir. Nós somos desafiados, e tenho certeza que muitos aqui vieram para se tornar líderes melhores. Deus quer usar cada um de nós, aonde a gente está. A gente só precisa ter os olhos abertos, porque a direção está logo ali. E continuando a falar de direção e de jornada, vocês estão vendo que hoje eu estou vestido uma roupa um pouquinho diferente. Um pouco estava falando com o pastor, eu disse, hoje eu vim com o couro do peregrino. E foi com uma roupa parecida com essa, porque a original já não está tão inteira quanto essa, que eu comecei um caminho que me trouxe muita paz, muita gratidão, muita conexão com o presente. E principalmente me trouxe a palavra de Deus também. E foi uma jornada que eu comecei sozinho, entendi que sozinho a gente vai, mas talvez não vai tão longe, por isso que a gente precisa um dos outros. Liderança, acima de tudo, é interdependência. A gente não é completo, a gente é só completo quando a gente encontra aquilo que nos falta
dos outros. E aqui a gente vai fazer um pouquinho de analogia com essa jornada que daqui a pouco eu vou relatar para vocês, com um pouquinho das coisas que a gente passou durante essa jornada Dux e com um pouquinho de coisas para vocês levarem para o dia a dia, ok? Então, já começa com o tema, né? Leve pouco e compartilhe tudo. Parece antagônico, né? Levar pouco, compartilhar tudo. Como é que eu vou compartilhar tudo se eu tenho pouco? Talvez esse seja o verdadeiro segredo para a gente fazer o amor de Cristo se multiplicar entre nós. Mas isso eu vou contar no final. Quando a gente fala jornada, eu me dei o cuidado de pesquisar um pouquinho essa palavra, né? Ela vem do latim, giornata, e que depois, quando entrou no francês antigo, virou journée, que está relacionado à jornada de um dia. E todos nós tivemos a bênção de viver esse dia, né? E amanhã, se tudo der certo, a gente vai ter a bênção de viver outro dia. E a gente pode escolher a cada dia como vai ser o dia. Deus nos deu o presente do livre-arbítrio. Nós temos a total responsabilidade de escolher e fazer o caminho. E cada caminho vai trazer a sua consequência. A Kátia está aqui, ela falou de sair da caixa, né? Quando ela trouxe a apresentação dela. Eu acho que o nosso grande desafio, às vezes, é só se levantar da caixa para enxergar ao nosso redor. Porque a gente está tão acostumado a estar dentro da caixa que a gente vive uma rotina que é fácil de descrever. Se eu paro para pensar no meu dia de amanhã, provavelmente eu chego no escritório, dou bom dia para todo mundo, vou direto, pego a minha xícara de café e sento na minha mesa. E a partir disso, tudo começa a ficar igual como era antes. Mas se eu quiser fazer uma coisa diferente, o que eu tenho que fazer? Alguém tem uma sugestão? Pensar diferente. Opa! Dá bom dia? Eu já dou bom dia. Pensar diferente. Talvez eu possa ir à mesa de cada um, dar um bom dia, já é uma modificação. Talvez eu possa modificar meu ambiente, em vez de eu ir para o escritório, eu posso ir na padaria, tomar o mesmo café e talvez convidar alguém, até da equipe, para estar comigo na padaria. E isso certamente vai modificar meu dia. Sim. Então tudo é escolhas. Eu também posso dizer assim, amanhã é o dia que eu vou me dar de presente e vivendo o presente. Eu não vou trabalhar. Está tudo certo. Tudo tem a oportunidade e, obviamente, a oportunidade também traz as consequências. Gradativamente, essa história de jornada ela foi sendo alinhada com percurso, missão, projeto, trajetória, né? E aqui, quando a gente é líder, a gente está muito relacionado a projetos que a gente vai executar. E aí, voltando à história do caminho de Santiago de Compostela. Quem já ouviu falar desse caminho? Levanta a mão. A grande maioria. Então, esse caminho fica na Espanha, boa parte dele. Na verdade, ele começa na França. Originalmente, ele começava em Paris. Hoje, os peregrinos costumam começar a jornada em Saint-Jean-Pied-de-Port, que é a primeira cidade antes de cruzar a fronteira com a Espanha. Esse caminho, hoje, ele tem 800 quilômetros. Ele já chegou a ter 1.600. E, em média, os peregrinos levam 30 dias para fazer essa jornada. Só para dar uma analogia, seria como se a gente saísse de Joinville e fosse caminhando até Foz do Iguaçu. Mais ou menos esse é o equivalente do caminho. E eu fiz esse caminho dividido em vários anos, porque eu não tinha como executivo uma jornada de 30 dias de férias. Então eu fiz uma parte, voltei, no outro ano eu fui de novo, fiz uma parte, voltei. Nesse mesmo ano acabei levando a família, um caminho que interessante, eu quis fazer sozinho, e quando eu vi no primeiro dia de caminhada, eu já estava sentindo a ausência do meu lar e dizendo que eu queria que a minha família tivesse comigo. Como a gente é estranho, né? A gente é o tempo todo antagônico nas nossas decisões, né? E às vezes a gente precisa estar longe daquilo que a gente ama para saber o quanto a gente ama. Porque às vezes quando a gente está perto, a gente acaba esquecendo de demonstrar isso. Então, demonstre amor o tempo todo. 2016, eu e a Lucinda chegamos à Catedral de Santiago de Compostela, que a propósito remonta para o apóstolo Tiago, que teria caminhado com Jesus, e obviamente foi um apóstolo que, interessante pensar que ele não teve tanto êxito na jornada dele. Ele acabou, quando faleceu, ele não teve
permissão para ser enterrado em terra. O corpo dele foi enterrado na praia. Anos depois, uma rainha pagã acabou se convertendo ao cristianismo e autorizou os discípulos trazerem o corpo dele para ser enterrado em terra. E aí vem a história de que um pastor de ovelhas viu uma chuva de estrelas caindo em um lugar, por isso Campo de Estrelas, Compostela, onde encontraram os restos mortais que seria do apóstolo Tiago, e ali foi erguida a Catedral de Santiago. Em 2017 a gente fez um caminho que foi por Portugal, que daí é um caminho mais ou menos de 14 dias. Em 2023 a gente voltou para viver a experiência do caminho, dessa vez indo além, chegando em Finisterra. Graças a Finisterra, entre aspas, o Brasil foi descoberto e as Américas também, porque esse é o ponto mais ocidental da Europa, de onde partiam as grandes expedições para descobrir, entre aspas, o novo mundo que talvez já tivesse sido descoberto por alguns caras lá atrás, né? E aqui uma reflexão interessante que me vem esses dias. Parem e pensem se não é verdade o que eu vou falar aqui. A gente leva mais ou menos 1/4 da nossa vida, vamos imaginar assim, 25 anos, para descobrir aquilo que a gente é bom em fazer. A gente vai tentando, né? O jovem, muito cedo, às vezes tem que entrar por uma escolha de decidir qual a faculdade que ele vai fazer, ele não tem a menor ideia com 17 anos o que ele vai fazer. Então, dando certo, dando errado, tal, quando ele se vê, ele está com 25 anos e de repente ele percebe, cara, eu sou bom em fazer isso. E ele começa a ter resultado em fazer isso. E ele se enche de si dizendo assim, eu sou muito bom fazendo isso. E ele começa a ter resultados fazendo isso. Aí vem um detalhe importante que eu descobri só depois. A propósito, isso aqui é nosso caminho para Finisterra. Né? Do lado ali tem um italiano, o outro também era italiano, dois italianos ali que iam caminhando muito alegres à nossa frente. Depois, no outro 1/4 de vida, ou seja, quando a gente está chegando lá pelos 40, 50, é que a gente vai descobrir que a gente pode ser muito melhor se a gente for dependente dos outros. Dependente no sentido assim, eu posso ser bom em uma coisa, mas se eu me juntar com alguém, naquilo que eu não sou tão bom, a gente pode ser junto uma coisa melhor ainda. E se nós dois nos juntamos aqui para fazer alguma coisa que a gente já consegue deixar melhor, se a gente trouxer outras pessoas para comporem o nosso grupo, talvez a gente torne isso mais excelente. E aí vem aquela máxima que o líder tem que aprender a pedir ajuda. Porque quando a gente pede ajuda, a gente se coloca no degrau da humildade. E dizem, inclusive, que o degrau da humildade é o último degrau para a gente encontrar a plenitude da sabedoria. Porque enquanto a gente não for humilde de verdade, a gente não vai ser sábio de verdade. Reconhecer a nossa independência significa que a gente pode ter mais 1/4 da nossa vida, talvez mais 25 anos, podendo ser ativo, produtivo, integrado com outras pessoas, integrando um baita resultado. Talvez boa parte aqui do nosso público aqui presente esteja nesse ciclo. Então, quiçá que a gente possa realmente escutar a voz, entender a direção e entregar o que Deus tem pedido para nós, mesmo que em sonhos. E aqui a gente passou várias palestras, foram vários dias juntos, né? Momentos bastante frios em alguns dias, né? A gente ouviu a palavra de Deus, a gente despertou líderes, a gente mergulhou no autoconhecimento, a gente aprendeu a trabalhar em equipe, a gente viveu momentos de inovação, de criatividade, de sair da caixa, a gente aprendeu a usar uma comunicação mais assertiva, também aprendemos a usar melhor o nosso tempo. Para mim, o nosso maior recurso é o tempo, e tudo que a gente tem advém dele. Então, usar o tempo para fazer as conexões certas, né? Muita gente usa o tempo para acumular coisas, e coisas a gente não vai levar. Então eu prefiro usar o tempo para acumular relacionamentos, porque esses vão comigo para muito além do que a gente possa imaginar. Propósitos, gestão de recursos, tudo que a gente precisa construir como líderes depende de recursos serem administrados. E por fim vem alguma brincadeira antagônica aqui dizendo, cara, esquece, leva pouco e compartilha tudo. Como é que eu vou levar pouco e compartilhar tudo?
Vamos descobrir isso junto, então. Primeiro, e para qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que colocar um porquê. E quando você responder o teu primeiro porquê, talvez eu já tenha dito isso em algum momento aqui, mas vale sempre a pena repetir, você vai usar o teu segundo porquê. O porquê do porquê. E quando você achou que teve uma resposta, sugiro que você use o terceiro porquê. Porquê do porquê do porquê. Talvez você comece a ter mais clareza nas coisas. Mas quanto mais a gente usar o porquê, talvez mais certeza a gente tem do que a gente está vivendo e fazendo aqui agora. Porque quando a gente tem certeza do que a gente está vivendo, do que a gente pode entregar, e por que a gente está andando em grupo, e por que a gente está exercendo uma liderança, a gente vai estar muito mais próximo do nosso propósito. E propósito, gente, é uma coisa fantástica. Ela nos completa, nos dá força, nos alimenta, nos dá direção. Às vezes até nos torna obstinados. Antes daqui eu estava numa palestra em um grupo de estudo chamado PGVE, que é um programa de formação de líderes, e eu falei para eles a fórmula para você criar qualquer coisa. E essa eu vou repetir aqui para vocês, não está nem no slide. Então, quem quiser anotar a fórmula para criar qualquer coisa, ela diz o seguinte: primeiro você tem que colocar intenção. E aí vem assim a dúvida, mas o que é intenção? Intenção tem a ver com o propósito. Intenção é você parar e perceber que, opa, aquilo lá é um microfone. Interessante, eu estou com intenção de ir lá naquele microfone cantar. Talvez eu não tenha uma voz maravilhosa como a do Anderson, do Rafael, mas se eu botar uma intenção de ir naquele microfone, algum chiado vai sair de lá. Pode ser que eu não ganhe aplausos, mas eu também sei que não vou ganhar ovo, porque o ovo está caro e eu acho que ninguém trouxe o ovo para cá hoje, né? Então já é um progresso. Mas se eu coloquei a intenção e começar a colocar atenção, e atenção tem a ver com foco, se eu quiser melhorar como músico, eu posso fazer algumas loucuras. Por exemplo, eu já fiz isso. Eu já me matriculei secretamente num curso de música, e um dia, sem a minha esposa saber, eu disse, a gente tem um show para ir hoje à noite, né? E fiz todo mundo da casa ir no show, né? Mal sabiam eles que eu ia estar lá no show, né? Cantando, né? Pasmem, cantando. Então, assim, eu diria, cara, a gente pode não ter todo o talento do mundo, mas se você coloca a intenção, coloca foco, atenção, e obviamente a intenção e a atenção remonta para você criar pequenos planos, e o plano pode virar um planejamento pronto. Você acabou de descobrir a fórmula que cria qualquer coisa que você quiser para a sua vida. Qualquer. Pode escrever na pedra. Faz sentido? Experimente e depois me conte os resultados. Intenção e propósito. Não são as respostas e sim as perguntas que nos movem. Nosso grande desafio está em viver a vida fazendo as perguntas. E quem é um bom perguntador sempre é uma pessoa que se torna gradativamente mais esclarecida, porque a vida vai lhe dando respostas. Quem procura acha, né? Então, se você passa a procurar, se você passa a perguntar, você passa a receber respostas. E com as respostas, você vai construindo o teu mundo, você vai construindo a tua jornada. E quando a gente fala de jornada, aonde quer que você esteja, né, se a resposta está logo ali, às vezes ela pode ser uma visão. Por exemplo, né, eu tomei essa decisão de ir cantar a partir do momento que eu estava assistindo o The Voice. Eu imaginava no The Voice. Eu disse, não tenho todo esse talento, acho que não vou me inscrever, mas vamos começar focando numa coisa menor que está aqui ao meu alcance, né? E primeiro aprender a cantar. Então, quando comecei, era mais ou menos, vocês estavam dizendo, isso aqui está um pouquinho fora de foco, né? A propósito, tem como apagar uma luz daqui para ficar melhor a imagem? Eu não sei como apaga. Já melhorou um pouco. Vocês estão vendo que a imagem está fora de foco. E quando a gente trabalha uma visão, é isso mesmo. A gente não tem a clareza, a gente não tem todas as respostas, a gente não tem garantia do resultado. Mas a gente está disposto. Pode deixar essa última apagada, tá bom. A gente está disposto a correr o risco e encarar isso. A gente se dispõe à coragem. E aí a gente começa a estabelecer alguma coisa nova.
que é definir o plano da jornada. Então aqui é muito fácil, né? Aqui está justamente mostrando 2 lugares do caminho de Santiago, que é a cidade de León e a cidade de Burgos. Quando a gente põe no Google ou põe no Waze, né, fica fácil. Ele traça um ponto até o outro, consegue mais ou menos calcular quanto tempo vai levar de um lugar a outro, parece perfeito, né? Então, o plano passo está estabelecido, né? O como foi dito, como pode ser feito. Agora, será que é assim? Será que é tão fácil? Vamos ver o que diz. Importante dizer, né? Tudo começa como um primeiro passo. A minha aventura musical começou com uma matrícula, né? Começou com arrumar tempo para ir cantar em um horário que era escondido da minha esposa, que não atrapalhasse a nossa rotina, ela nem percebesse na época, né? E aqui, esta foto eu gosto muito de comentar, eu chamo essa foto aqui, que é o meu primeiro dia no caminho. Essa foto ela tem um apelido carinhoso de Tartaruga Ninja. Vocês assistiram o filme Tartaruga Ninja? Teve acho que 1 e 2, inclusive, né? Então, só para traduzir o que esse cara, que é parecido comigo, mas eu posso garantir que não sou eu, ele está vestindo uma botina parecida com essa, mas ele já está usando uma proteção aqui na perna, né? Vai que tem cobra, vai que entra pedra dentro do sapato. Além disso, ele está levando na mão um bastão de caminhada, que depois ele vai aprender a usar. Naquela ocasião, não tinha a menor ideia para que servia ainda, mas tinha visto que as pessoas usavam. Na outra mão, ele está com um pacote já com alimentos, né? Eu vou sair para caminhar, vou queimar energia, então eu vou ter fome, e obviamente se eu tiver um pacote de alimentos na mão, isso vai me facilitar, então eu já consigo me alimentar, está aqui na minha mão. No centro do peito aqui, eu achei justamente a mochila tem um lugar aqui para você colocar um celular, né? E eu achei um caixa que colocava o celular bem no peito. Naquele momento que o celular eventualmente recebia uma mensagem, ele até acendia, né? Parecia o Homem de Ferro. E de certa forma eu descobri que eu era o Homem de Ferro, porque eu cheguei a enferrujar no caminho. Mas isso o caminho me ensinou, o caminho me quebrou. Além disso, eu estou usando um relógio, apesar de ter o celular, que o celular marca a hora, inclusive, né? Mas eu resolvi levar um relógio. Além disso, eu estou levando uma caneta para tomar anotação, embora também deve fazer anotação no celular, né? E tem o breguete aqui em cima do ombro, que é uma outra sacolinha cheia de remédio. Tem Dorflex, tem Neosaldina, tem todas aquelas coisas que eu posso precisar, porque afinal de contas eu não quero conviver com a dor. Além disso, do outro lado aqui tem um canivete azul, né? Eu, que cresci nos anos 70 para 80, eu assisti MacGyver, né? Então, ter um canivete era essencial, porque em qualquer momento você ia precisar dele. Então, eu estava ali pronto para descascar qualquer laranja e maçã que ele encontrasse no caminho. E, obviamente, um chapéu para me proteger. E a mochila, gente, a mochila muito mais pesada do que ela deveria ser. Uma mochila ela deve ter em torno de 25% do peso corporal da criatura que está levando ela. A minha devia estar com quase 40 nessa ocasião aí. Então, o nome disso se chama, quando o cara começa desse jeito, burro de carga. Com grafia bem destacada para o burro, né? Então, Tartaruga Ninja parte, esse foi o cara que saiu, no primeiro passo. Interessante que nesse dia, né, saindo para caminhar, eu sigo ali alguns peregrinos, daqui a pouco eu estou caminhando e tal, indo numa estrada, e daí passa uma senhora e sai do portão dela, ela estava varrendo a calçada dela, ela sai e grita: ei peregrino, não é por aí, é por aqui. Então, nos primeiros 50 metros de caminhada eu já estava perdido. Então, não se preocupem com tudo que vocês aprenderam aqui no curso de liderança. Você vai ter dúvidas de como usar. Aproveite para as pessoas que já ensinaram aqui, tenham contato delas e pergunte: como é que eu faço para usar isso, aquilo, aquela outra ferramenta? Tenho certeza que todo mundo vai estar à disposição para ajudar. Mesmo as pessoas que estão no teu redor. A coisa mais importante, que eu comecei dizendo hoje, que um líder pode fazer é pedir ajuda. Porque se ele pede ajuda, ele se torna mais forte. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de força.
Sinal de coragem. Guardem muito bem essas palavras. E aí assim, você sai para uma jornada, e eu saí. E a minha primeira noite foi chegar nesse lugar aí chamado Roncesvalles. Eu nunca tinha caminhado tanto. E eu caminhei subindo do nível do mar a 1.200 metros e depois comecei a descer já dentro de um outro território que nesse caso era a Espanha. E aí você chega num mosteiro, esse mosteiro tem mais de 300 anos, todo feito de pedra, e ele foi restaurado e hoje ele é um lugar que recebe peregrinos. Quando eu cheguei nesse lugar, eu tive a nítida impressão de ter chegado no céu, porque eu cheguei cansado, com fome, com sede e perdido, porque eu não falava nem direito espanhol, né? Então eu não falava o idioma de todo mundo que estava ali. E carinhosamente tinha uma pessoa sentada na recepção, dizendo: que bom que você veio, me empresta aqui a tua credencial de peregrino, que é esse documentozinho aqui. Então todo peregrino ele caminha com uma credencial. E essa credencial, todo lugar que ele vai, ele começa a carimbar ela. E no final ele vai ter ela toda carimbada e daí ele vai trocar por o que se chama uma compostela. Que na verdade é um diploma, um certificado que ele fez o caminho. A propósito, alguns de vocês vão ganhar diploma hoje também. Os que pediram lá no site, né, no contato. O detalhe é que esse lugar aqui me fez voltar para o Brasil, ir à minha igreja e dizer que de alguma forma eu queria ser voluntário. A partir de fazer esse caminho, durante alguns anos eu e a Lucida fomos voluntários recepcionistas no culto da noite, que era o culto que a gente conseguia se enquadrar ali, via de regra. Era fantástico o trabalho dessas pessoas que se dispõem durante 15 dias emprestar ou doar um tempo seu para receber os peregrinos. Então a pessoa chegou, pediu meu passaporte, carimbou, disse assim: agora você tira o teu calçado, coloca aqui, daqui em diante você anda descalço, o banheiro está ali e lá em cima tem os quartos. Né? E o quarto era isso aí. Realmente eu me senti no céu quando cheguei nesse lugar. Agora lembra que eu fiz aquela mostra ali do Google, do Waze, né? Que é fácil chegar de um lugar para o outro. Estão vendo aquela cor roxa que agora que está apagada a luz dá de perceber bem? O que é aquilo lá na frente? Quem que arrisca dizer o que é aquilo? Exatamente, um temporal. Aí o que acontece com aquele que ainda era a tartaruga ninja? Ela tinha que pegar essa mochila aqui, que tem uma série de compartimentos, jogar ela na estrada e começar a descobrir aonde nesses compartimentos estava a dita cuja capa de chuva. Porque caso contrário, danou-se, né? E não foi uma, não foi duas, foram várias vezes que essa mochila foi para o chão e eu tirava tudo de dentro para descobrir as coisas aonde elas estavam e gradativamente, com o passar do tempo, eu comecei a ter um pouquinho de intimidade com ela. Mas por várias vezes foi para o chão para descobrir aonde estava cada coisa ali dentro. Essa mochila até tem um detalhe interessante que eu não sabia. Eu tenho fundo tempo assim para guardar. Eu levei, depois de ter comprado a mochila, eu levei quase 3 anos para descobrir Ela tinha capinha branca. que ela tinha uma capinha aqui atrás que protegia da chuva. 3 anos. Mas também está lá no fundo da mochila. E é porque eu vi algumas pessoas com a mochila igual a minha e dizia: pô, que interessante, ele comprou uma capinha dele, está protegida, não molha. Bem que a minha podia ter isso, né? E um dia, depois de uma viagem, eu olhei ali embaixo e achei a capinha de chuva. Então, gente, não se preocupem. A gente, como líder, vai errar. E talvez você leve muito tempo para descobrir que, poxa, só estava ali, era só abrir aquele fecho e você também teria uma capinha de chuva. Você não vai estar ambientado com todas as ferramentas que você recebeu, não tem problema. Joga, espalha, joga tudo no chão, pega as suas anotações, pesquisa mais um pouco, leia mais alguns livros. Peça ajuda. Bom líder pede ajuda. E aí vem a outra grande história, né? A mochila, ela serve para levar muita ou pouca coisa. O que vocês acham? O ideal. O necessário. Olha que palavra legal.
E o engraçado, quando a gente volta do caminho de Santiago de Compostela, isso pode perguntar para qualquer peregrino, talvez outros peregrinos que fizeram outras jornadas também, você olha para o teu guarda-roupa e você descobre que você só tem um par de pernas e você não precisa de tantas calças, né? Você não precisa de tantas camisas. Fácil a gente descobre que tem muito mais do que tem. E tem muita gente que não tem nada. E quando você chega, eu lembro de ter doado quase metade do meu guarda-roupa. E eu me senti muito leve e feliz com isso. Hoje, infelizmente, meu guarda-roupa está abarrotado de novo. Talvez eu tenha que voltar para o caminho. Talvez eu tenha que mergulhar para essa essência. Talvez eu tenha que aqui admitir para todos vocês que, de novo, eu estou usando mais do que eu deveria usar. Eu tenho que compartilhar mais. Porque quanto mais coisas você tira, mais tempo você tem para você. Você já fez essa experiência de chegar num final de semana de chuva, olhar o teu guarda-roupa e dizer, cara, eu não estou usando isso, eu não estou usando isso. Quanta roupa tem ali dentro que faz mais de 6 meses que você não usa? Calçado, então, as mulheres aí devem estar lembrando de calçado. Né? Dá para doar muita coisa, gente. E tem gente passando frio, tem gente passando necessidade. Então, vamos ser mais caridosos com o irmão que tem menos. Fazendo o quê? Só olhando às vezes o que está nos sobrando. Porque a vida não foi feita para ser abundante para um e escassa para outros. A vida deveria ter sido feita para ter um equilíbrio. Porque se a gente dividisse e compartilhasse mais, adoro essa palavra compartilhar, por isso que ela está ali, né? Leve pouco, compartilhe tudo. Porque quando a gente compartilha, não quer dizer que eu estou te dando, né? Quer dizer que, cara, não é meu, não é teu, é nosso. Então, a mochila foi feita para levar pouca coisa. Depois de tantas jornadas, eu posso dizer que a cada jornada minha mochila diminui pouco peso. Isso eu aprendi. Esse dia aqui foi um dia fantástico. O que vocês estão vendo nessa imagem? Alguém me ajuda a descrever ela? Não vou nem olhar para ela, vocês vão me ajudar a lembrar dela enquanto eu bebo água. Hein? Comida? Pessoas? Mesa, comida, pessoas? Comunhão? Que coisa legal. Então, eu vou tentar levar vocês para esse momento. E esse momento começa com, de novo, uma situação engraçada. Nessa cidade existiam 2 opções de hospedagem. Uma opção era um albergue turístico. Albergue turístico quer dizer cama, conforto e tal, né? Bacana. E a outra opção, fantástica, gente. Uma igreja de pedra. Talvez também com 200 anos. E a fantástica oportunidade de dormir no chão de pedra da igreja. Então, qual a escolha? Qual? Igreja? Mas o chão é de pedra. Então, né? Eu caminhando, mochila nas costas, corpo cansado, conversando e pensando, né? Ah, eu sei que tem a igreja e tal, né? Mas meu corpo está cansado. Eu vou no albergue turístico. E aí entrei na cidade, né, e fui procurar o tal do albergue turístico. Quando eu encontro, então, pense no seguinte, uma casa antiga pintada de roxo. Não um roxo comum, roxo, forte. Eu diria assim, era uma casa psicodélica. Né? Se é que psicodélico pode ser definido. Eu entro na casa, um cara de talvez 36, talvez 40 anos, sorridente, forte, grande. E ele diz assim, eu vim me hospedar e tal. Ele diz, beleza, legal, são 5 euros. Opa, peraí, 5 euros? Vamos fazer uma conta rápida, 5 vezes 6, 30 reais para me hospedar num albergue turístico? Tá muito barato, esse negócio aí tá estranho, tá, beleza. Paguei os 5 euros, né? Peguei a minha mochilinha, fui pro quarto, num quarto coletivo e tal. Banheiro, né? Coletivo também. Você vai tomar um banho, né? Alguém de vocês talvez lembre de um filme do Alfred Hitchcock, chamado Psicose. Alguém lembra desse filme?
Vou descrever o que acontece nesse filme. Tem uma banheira, uma cortina de plástico, como diz o outro, né? E aí a mulher está tomando banho ali naquela banheira com a cortina de plástico e vem um cara com uma faca, né? Engraçado, eu fui para aquele banheiro, cenário parecia do filme. Entrei, comecei a tomar banho e não sei por que eu me lembrei daquele filme. 5 euros, né? E aí eu lembrei de um outro filme, um filme brasileiro. O cara acorda numa banheira igualzinha àquela, cheia de gelo. E quando ele olha, tinham tirado um rim dele. Aí eu disse, não é aqui, né? Tomei meu banhozinho, peguei a minha mochilinha, já tinha passado o horário de se hospedar na igreja, porque a gente tem que se hospedar lá pelas 14 horas. Já era 5 da tarde. Então eu fui para a igreja com a mochila, cheguei lá, estava lá o voluntário de novo, eu perguntei, meu amigo, tem hospedagem ainda na igreja? Aí ele olhou para mim e disse, meu irmão, aqui a gente sempre tem hospedagem. E ele me deu um colchonete, não precisou nem dormir no chão, tinha um colchonete daquele de fazer ginástica na academia, aquele de 1 metro. Ele me deu, eu fui lá no cantinho, né? Engraçado que a hora que eu estava saindo do albergue, né, depois de ter toda aquela imaginação psicodélica, estava entrando uma moça também, né? E para minha surpresa, não deu 30 minutos, a moça também já estava sentada, deitada do meu lado ali, mesma história. Então, e aí vem o interessante deste momento. Vocês imaginam que nós estávamos ali em torno de 25, talvez 30 pessoas. Um desses outros voluntários, né, ele vai lá e toca um sino. Quando toca o sino à noite num albergue, significa 2 coisas. Ou vai ter uma missa para você assistir, um momento religioso, ou vai ser a janta. E aí a gente pensou, janta, né? E subimos todos contentes, ele convidou, você pode subir para o 2º pavimento. Quando nós chegamos no 2º pavimento, detalhe, o caminho ele é percorrido por mais ou menos 300 mil pessoas ao ano. E essas pessoas que estavam ali, algumas falavam só inglês. Outras eram coreano, falavam só coreano. Outro era francês, falava só francês. Outro era italiano, falava só italiano. Tinha eu de brasileiro, só tinha eu de brasileiro ali. Tinha gente do Canadá, tinha gente da Holanda. Vários idiomas. A própria Torre de Babel estava ali. E de repente, aquele voluntário, falando em espanhol, diz, meus irmãos. E aí ele vira para uma parede quase desse tamanho e começa a abrir os vários armários que estão lá atrás. Terminou de abrir os armários, ele olhou para todo mundo e disse, meus irmãos, hoje a gente tem esses produtos, essas comidas aqui para poder preparar uma refeição. E aí foi aquele silêncio, como está aqui, assim, sepulcral, né? Todo mundo olhando, pô, a gente veio para comer, né, e tal, andou o dia inteiro, né? E aí, de repente, uma das pessoas vai lá e pega um pacote de macarrão. A hora que ela pegou o pacote de macarrão, a outra pessoa, vendo que ela pegou o pacote de macarrão, vai lá e pega uma panela grande e enche d'água. Outra pessoa vê que tem pão e começa a cortar o pão em fatias. Outra pessoa vê que tem a salada e vai lá e começa a cortar os tomates. E ainda tem uma outra pessoa, que era o dono de uma vinícola, ele resolveu fazer um pedacinho do caminho, ele traz uma caixa de vinho. E de repente, aquelas pessoas que não se conheciam, que eram de culturas diferentes, falando idiomas diferentes, estavam juntas preparando uma refeição. Isso aqui é o céu na terra. Quando todas as nossas diferenças caem por terra. Quando a gente desperta só a nossa essência de ser humano e de ser irmão um do outro. E constrói uma refeição juntos. E de repente a gente está sentados todos na mesa, cada um falando o seu idioma para o outro e todo mundo se entendendo, tomando vinho, tomando água, e compartilhando uma refeição única. Pessoas diferentes, algumas que não se conheciam, acordam no outro dia como se tivessem de novo, dormido no céu, apesar de ter dormido no chão de pedra da igreja. Isso é construir o céu na terra. Isso é a missão que cada um de nós tem como líder.
aonde quer que Deus tenha lhe colocado para agir. Construir o céu na terra. E de novo, sozinho, a gente até pode achar que vai rápido, mas como diz o ditado, a gente não vai tão longe. Porque quando a gente está acompanhado, a gente ganha a energia de quem está nos acompanhando. Eu saí de Joinville para fazer esse caminho sozinho, porque eu queria estar sozinho. E aí tem a história no livro, que é o livro, essa palestra já virou um livro, que a gente conta, né, tudo que a gente passou como casal. Né? Eu saindo para fazer uma viagem sozinho e a Lucinda tendo que ficar segurando as coisas em casa. Né? Depois deu certo, né, Cina? Terminamos juntos, chegamos juntos na catedral. Mas no ano seguinte a gente também teve a oportunidade de incluir toda a família. Então o Nicolas e o Vinícius também fizeram essa jornada. E o desafio da Lucinda era caminhar com um adolescente. Então imagine uma mãe tendo que ficar 24 horas com os filhos e durante pelo menos umas 10, 12 horas caminhando com o filho adolescente. A cabeça dela estava cheia de dúvida, ela pensando assim, o que eu vou fazer, o que eu vou levar, né? Levo o fone de ouvido para escutar música. E o filho adolescente com as mesmas perguntas, né? Só que na linguagem dele. E no final os dois caminharam o tempo todo conversando. E eu como desafio de pedalar com uma criança de 10 anos, tendo que fazê-la pedalar 20 quilômetros todos os dias. E aí esses quilômetros tinham que ser divertidos, então sempre tinha que ter uma motivação para as coisas acontecerem lá na frente. Como líderes, a gente tem que entender quem faz parte do nosso time. Qual que é a motivação que cada um tem? Qual que é a alegria ou a tristeza que ele carrega? Qual que é o anseio, considerando a idade e a disposição dele e a cultura de onde ele veio? A partir disso, conhecendo, a gente com habilidade consegue movimentar. Com habilidade a gente consegue avançar. Com habilidade a gente chega na catedral. E foi o que fizemos. Ali um outro grupo, né? Lá está um italiano, tem um holandês. Ali não vai marcar. Deixa eu ver onde está isso. Eu errei aqui. Eu sempre aperto lá. Esse é o italiano, esse cara é um holandês, esse é o Lucinda. Esse aqui eu não lembro de onde que é. Essa aqui é a Yada, que é da Albânia. Essas pessoas chegaram conosco na catedral. Foi emocionante estar com eles no último dia na praça, quando a gente se olha e percebe que é o nosso último dia juntos com aquelas pessoas. E que a gente nunca mais vai ver elas e nem vai ter um outro momento como aquele. E aí o coração fica cheio de dúvidas, de certa forma triste, de certa forma contente, porque cada um vai seguir o seu rumo. E aí a gente se perguntando assim, tá, o que você vai fazer, né? Então o primeiro diz, eu vou até Fátima, vou encontrar a minha esposa, ela é americana, esse não está na foto aí. O italiano foi caminhando com a albanesa até Finisterra. Detalhe, esse italiano, junto com o americano, eles caminharam 16 dias, não, foi mais, foram 21 dias na chuva. Você consegue imaginar o pé de uma pessoa que caminha 21 dias na chuva, de meias molhadas, porque o pé estava molhado? E no outro dia ele botava o calçado e continuava a caminhar? Eu diria que os anjos toda noite curavam os pés dele. De vez em quando a gente, até um tempo atrás, a gente ainda estava conversando. Geralmente no Natal, Ano Novo, Natal. Agora troca celular, isso, aquilo, a gente acaba às vezes perdendo esses contatos. Quando a gente está em grupo, quando a gente é líder, fundamental. Líder tem que pedir ajuda? Já falei que sim. Mas líder, junto com o seu grupo, tem que estabelecer regras de convívio. E o peregrino tem regras. Entre uma das regras, é 8 horas da manhã, tem que sair do albergue. Mas está chovendo. Não tem problema. 8 horas da manhã você sai do albergue e vai ver onde você se abriga. Mas está chovendo muito. Olha, se você quiser caminhar 800 quilômetros em 30 dias, é bom tu aprender a andar na chuva. Então, por diversas vezes, a gente também caminhou na chuva. Graças a Deus, nas nossas jornadas foram poucos dias.
muito menos do que os 21. Acho que a gente deve ter pego talvez uns 5, 6 dias de chuva. Mas aprendi a caminhar na chuva. E é incrível, a gente se torna habilidoso, também na chuva. Não tinha o Ayrton Senna, ele era fantástico na chuva, correndo. E, de novo, né, mais uma mesa com vários peregrinos de várias partes do mundo dividindo uma refeição. Esses momentos eles eram sempre muito especiais. E aqui uma frase que vocês podem guardar porque ela é pura verdade. Os encontros nos moldam e o tempo nos transforma. A gente está se encontrando aqui pela segunda vez dentro da plataforma Dux. Talvez uma ou outra palavra, um gesto, uma piada, uma brincadeira, uma música, alguma coisa já impactou vocês. Entrou na cabeça. Daqui em diante vocês vão caminhar com isso na cabeça. Vai chegar um momento que alguma coisa daqui vai se encaixar. Moldou, transformou, trouxe um conteúdo novo. Você já é uma pessoa diferente. Nenhum homem consegue atravessar o mesmo rio 2 vezes. Vocês sabem por quê? Porque a água que passou naquele rio, quando ele passou, já não é mais a mesma. E o mais importante, o homem que atravessa o rio já não é mais o mesmo. Todo dia nós somos impactados com coisas, com situações, com emoções, com a nossa idade, com notícias, com tudo que nos cerca. Estando dentro da caixa ou fora da caixa. A gente é impactado. E aí a gente tem que decidir o que vai fazer com essa informação. Outra coisa que o líder tem que fazer, e eu acho que essa foto tem muito a ver com liderança. Lembra que eu disse que eu me perdia no caminho de Santiago? Né? Com 50 metros de caminhada eu já estava indo para o lado errado. Né? Graças a Deus, alguém tomou a iniciativa, parou o que estava fazendo, veio e gritou: "Ei, peregrino, você está indo para o lado errado, é para cá." Como líderes, nós temos que nos importar com as coisas que acontecem ao nosso redor. Porque se ela ficasse varrendo o quintal dela, provavelmente eu teria andado muitos quilômetros na direção errada. O Nicolas e a Lucina chegaram um dia a andar na direção errada por indicação minha ainda. Olha que pai maravilhoso, né? Que marido maravilhoso. E aí eles devem ter andado uns 3 quilômetros na direção errada. O que significa voltar 3 quilômetros, e o que significa, nesse caso, 6 quilômetros, e significa perder 1 hora. Então, nós temos o compromisso de estar aonde estejamos, a gente ser uma baliza, uma orientação. E no caminho de Santiago, você geralmente está procurando essa tal de flecha amarela. Ou essa aqui, ou essa aqui. Às vezes a gente vai encontrar alguma indicação de que várias pessoas passaram por esse lugar, então a direção é essa. Às vezes você vai encontrar esse tipo de indicação, ou às vezes esse tipo de indicação. E às vezes você vai encontrar esta maravilha aqui, ó. Olha que mensagem espetacular. Aqui e agora vive o caminho. E sabe o que o mundo nos ensina todo dia? Que a gente tem que ser ansioso, que a gente tem que correr, que a gente está atrasado, que a gente tem que entregar mais, que a gente deveria se dedicar mais. E aí você vive num nível de estresse lá em cima. Hoje, os jovens estão tendo burnout, né? Burnout é tudo, o cara se esgota, entra em depressão, diz que não consegue, porque a cobrança está muito maior, o mundo está acelerado, e está acelerado por quê? Porque a gente deixa, porque você pode simplesmente parar a tua jornada e dizer: cara, eu vou respirar, eu vou contemplar, eu vou acordar mais cedo só para escutar os passarinhos. A propósito, vocês sabiam que os passarinhos cantam todos os dias? Eu demorei para descobrir isso, gente. E eu vou dizer que no caminho isso para mim foi uma grande revelação, porque a minha vida era correr atrás e dentro da caixa. E aí quando você começa a perceber que chovendo ou fazendo sol, detalhe, chovendo ou fazendo sol, eles cantam. É só a gente poder viver o aqui e agora e perceber o nosso caminho, e perceber a nossa jornada. Faz sentido? Então vamos adiante. Então, essa foto aqui, o que vocês acham dela?
Tem várias coisas sobre o caminho aqui. Eu vi a Estrela da Galícia, a cerveja, fiquei com sede. Então, eu imaginei Caminho de Santiago, Espanha, França, eu pensei, vou tomar alguns vinhos, né? Afinal, até Cristo toma vinho, então a gente pode tomar uns vinhos, né? Mas o alemãozinho que vive em mim, ele queria uma cervejinha depois de caminhar um dia inteiro, né? E o detalhe é assim, né? Eu tomava uma cervejinha, ela parece que não chegava no estômago, ela já derretia na garganta, assim, porque aquilo estava quente, já foi a cervejinha. Aí eu tomava uma segunda cervejinha, o corpo já ficava mole, né? E aí eu estava apto para ir para esse equipamento aqui, ó. Essa cama, vocês conseguem perceber que ela tem um compartimento secreto? Alguém percebeu o compartimento secreto da cama? Tá vendo o tamanho da minha mochila? Esta mochila, ela pode ser acoplada em qualquer uma dessas camas bem no meio. Porque tanto eu como os outros 300 mil que todo ano fazem o caminho, eles dormem na mesma cama, né? Então aquela cama já está surrada, assim, né? Então você deita na cama, se não botar a mochila, você fica em posição fetal já. Assim. Voltou pro colo da mãe, daí acorda babado, depois de ter roncado bastante a noite toda, né? Então, os alojamentos são comuns, então a gente vive entre irmãos, né? E quando vive entre irmãos, acontece tudo ali dentro, assim, barulhos estranhos à noite e tal, né? Faz parte. Outra coisa maravilhosa, gente, você, depois de caminhar um dia inteiro com uma bota dessa, sentar, tirar a bota e começar a mexer cada um dos dedinhos e ver que todos eles estão ali. E melhor, você olha, todas as unhas ainda estão ali, mas isso tem técnica, tá? Então isso é para outro curso, não vou explicar hoje. Fantástico é poder ter um lugar para partir e um lugar para chegar. Um objetivo, quando a gente se prepara para uma jornada de empreender dentro de um propósito como líderes, é importante a gente ter uma base para poder o quê? Se organizar. Então, se a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, falamos esses dias, fizemos um ensaio aqui de como fazer um retiro, né? Vamos marcar um encontro na casa de alguém, se organizar, então ali é a nossa base para poder organizar isso. E depois a nossa futura base, quem sabe vai ser o retiro maravilhoso no lugar que a gente falou. Então, ter um lugar para ser a sede do grupo é essencial, para que o grupo possa, a partir daquele lugar, se organizar. Sempre que eu saio para viajar, por mais que eu queira fazer uma viagem doida, eu dou muita atenção a um lugar para ser a base. Por mais que depois eu possa ter bases volantes, o primeiro lugar é fundamental. E o último também, porque é onde a gente vai se organizar, às vezes, para voltar. Uma coisa importante, esse ali, ó, eu tinha falado para vocês, é o menu do peregrino. Então, o peregrino à noite, ele sempre tem um prato quente, vinho, água e pão. Isso é o menu do peregrino. E a mágica. Como uma comida quente, um pãozinho simples, uma taça de vinho e um copo d'água dão energia e vida para o corpo. Outra informação muito importante. Você é eternamente responsável pelas pessoas que você cativa. Faz sentido essa frase? Sim. Então, quando eu saí para fazer o caminho, todos os dias a Lucina recebia flores. Aí vocês vão dizer, estava arrependido, né? Deixou a mulher em casa, sozinha, com tantos problemas. Daí foi lá, fez um convênio com a floricultura e mandou entregar flor todo dia. Não, gente, melhor do que isso. Eu saía para caminhar tão desperto, escutando os passarinhos, e a primeira flor que eu via no caminho, que me chamava a atenção, eu ia lá com o celular, clique. Caminho muito bem servido de internet, e mandava via WhatsApp para ela. Ela estava 6 horas atrás, então assim, ela acordava de manhã, abria o celular e já estava lá as flores que o Jonas tinha mandado. Gente, coisa simples, não custou nada. Mas vocês acreditam que fez e faz, inclusive nesse momento, uma grande diferença na nossa vida como casal? Acredito. Eu acredito. Mas não só acredito, eu tenho certeza. Então, às vezes, são gestos simples, né? Mandar uma foto de uma flor, porque lembrei de você. Cara, não tem preço. Qualquer floricultura que eu fosse comprar a flor mais cara,
talvez não tivesse todo o significado disso que acontecia a cada dia. As pessoas... Agora acabou. Mas eu estou falando assim, vocês conseguem me ouvir, né? As pessoas que caminham conosco, elas querem reconhecimento. As pessoas que caminham conosco, elas querem reconhecimento. Atenção, simples. Basta, às vezes, você perceber quem está comigo, o que ele precisa, como eu posso alimentar ele, qual é o menu do peregrino que vai atender essa pessoa. No meu caso, com a Lucinda, nessa época, flores. Essa aqui é uma imagem bem interessante, porque eu mandei essa foto para a Lucinda e eu não escrevi nada. E quando eu saí de casa dizendo que eu precisava ter um tempo sozinho comigo mesmo, eu não queria ter nenhuma responsabilidade. No caminho de Santiago de Compostela, às vezes você pode chegar num lugar que não tem hospedagem. E talvez você tenha que dormir no banco da praça, né? Independente do seu guarda. Eu estava disposto a isso. Mas se eu tivesse com a minha família, como depois acabou acontecendo, eu estaria preocupado em fazer reservas e deixar eles o mais confortável possível. Mas quando eu mandei essa foto assim, todas as pessoas, a grande maioria, a esmagadora maioria que vai fazer esse caminho, elas vão sozinhas. Talvez assim, 90% vai sozinho. E quando essas pessoas fazem esse caminho sozinho, está lá a estrada, você ia dizer, aqui passa um trator? Não, isso aqui é um trilho de pessoas caminhando. E esse trilho me mostrou que, embora a gente decida fazer um caminho sozinho, alguém está caminhando com a gente. E a gente está sempre caminhando com alguém. O caminho nos aproxima de quem a gente tem que caminhar naquele dia. Por mais que você nunca mais encontre aquelas pessoas, você vai dividir com ela a jornada de um dia. Cara, e a jornada de um dia com alguém que você não conhece, ela pode ser maravilhosa. Você pode contar tudo para aquela pessoa. Fazer o caminho é fazer terapia. Ser líder é ser o terapeuta. E quando eu mandei essa foto para a Lucinda, imediatamente ela sabia que ela ia estar caminhando comigo. E em 2015 a gente estava junto, não só ela, a família toda, né? Tanto é que, deixa eu pular, no mesmo lugar, só que era verão, já estava a família toda ali fazendo o caminho. E no caminho você encontra lugares maravilhosos, como esse aqui, né? Onde a Lucinda está parada aqui na Cacabelos, na Moncloa de São Lázaro. A Moncloa de São Lázaro é um lugar que há mais de 300 anos acolhe o peregrino. Esse caminho ele é milenar, né? Ele tem praticamente 2.000 anos esse caminho já. Talvez, aliás, parte deles é até mais antigo. E o detalhe é que nesse lugar o peregrino era acolhido com tanto amor, que a energia de amor nesse lugar, vocês não fazem ideia o que ela é. Eu me emociono só de lembrar. Tanto é que a gente teve que voltar nesse lugar em 2023, a gente foi ali e igualmente a gente foi surpreendido por ele e por essa energia de amor. A energia do amor, ela fica aonde ela é plantada, aonde ela é cultivada. E de novo, todos nós somos convidados para plantar o amor. E aonde a gente plantar o amor, pode ter certeza que por muitas gerações ele vai perdurar ali. Principalmente se a gente estiver vivendo o presente, entregando o nosso melhor e cumprindo o nosso propósito. Outra dica fundamental. Pense naquilo que você quer na vida. Aqui está sorriso, né? Sim. E eu vou dizer para vocês com toda e absoluta certeza. Se você quer alguma coisa, você só vai ter essa coisa se você entregar isso primeiro. Porque se eu não entregar, eu não vou receber. Nessa ocasião, eu estava andando com a minha mochila, cansado. A mochila está no chão, não vou vestir ela de novo, né? Cansado, pensando na vida, tal, pensando para onde que eu ia chegar naquele dia.
e de repente, né, no meio daquele cansaço, eu passo embaixo de um viaduto e está escrito Smile. É o smile, né? Quer dizer, sorrir em inglês. Eu endireitei meu corpo, arrumei minha mochila. Viu só? Se eu começo a sorrir, eu encontro sorrisos. Por mais que possa parecer esquisito o meu primeiro sorriso, eu fiz isso. E saí sorrindo. O engraçado foi que a energia levantou, eu me senti melhor comigo mesmo, o cansaço parece que ficou para trás. Sabe o que eu encontrei? O que vocês acham que eu encontrei? Pessoas sorrindo, gente. E esse casal aqui foi bem interessante de encontrar sorrindo, porque eu via eles várias vezes no caminho, mas em nenhum momento eu estava muito próximo. De repente, quando me aproximei, eu escuto ela falando português. E aí depois eu, conversando com ela, descubro que ela é uma mineira que morava na Bahia. Então, imagina a mistura do sotaque dela. Mineira que morava na Bahia, né? O português dela. E o cara que está no lado dela, vocês podem ver, né? Pela cutis dele, também é um baiano, né? Só que não. Esse cara é um inglês. E aí vem uma história interessante. Ela só falava português. E ele só falava inglês. E os dois caminhavam o dia inteiro conversando, gente. Tanto é que, assim, aquela florzinha ali, eu acho que deve ter terminado em casamento. Aí você vai dizer, mas como? Existe uma linguagem universal chamada empatia. Sim. Se você tiver empatia, tu vai conversar com o peixe no aquário. E cuidado, é capaz dele te dominar, porque ele é um ser dominante, entende? Ele vai fazer você dar comida para ele todos os dias. Talvez um pouquinho mais, vai virar um pouquinho gordinho o peixe. O meu cachorro faz com isso comigo direto, né? Então, gente, nós temos a oportunidade de falar com qualquer coisa, até com uma árvore. Se a gente prestar atenção, viver o presente, a gente vai conversar com ela. O mundo está aberto, é uma criação perfeita de Deus, para nós, para que a gente possa se relacionar, e se relacionar como irmãos, independente do idioma. Basta a gente admitir, ser humilde, pedir ajuda. E foi o que eles fizeram, caminharam muito tempo juntos. E, de novo, né, o sorriso estava ali. E a partir do momento que eu comecei a sorrir, realmente foi o momento que eu me aproximei e encontrei eles. Agora vem um ponto interessante, né? Vocês estão aqui hoje concluindo o curso. Então, em primeiro lugar, levante a mão, bata nas suas costas e se cumprimente. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa abençoada. Abençoada por reservar as tuas noites de terça, vir para cá, aprender, escutar umas histórias doidas, fazer algumas coisas doidas, mas isso te faz ser diferente. Você já é uma pessoa diferente com mais coisas para agregar aonde quer que Deus tenha te colocado no caminho. E esse é um momento em que eu também comemoro a minha evolução, né? Se eu olho aquela pessoa, Tartaruga Ninja, e essa aqui, são pessoas completamente diferentes. Tanto é que eu quero ficar mais parecido com esse cara. Será que... Como é que eu estou de tempo? Já acabou. Já acabou. Então não vou nem entrar nessa história, tá, gente? Mas só para deixar curioso, depois quem me perguntar, eu conto. Esse foi o dia que Deus falou comigo. 23 de abril de 2015. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não tinha, por um momento, nenhum arrependimento e nenhuma expectativa. Só aquilo que esse meu amigo cantou. Gratidão. Gratidão absoluta. E a gratidão era tanta que eu me via inundado de paz. E a paz era tanta que eu me via transbordando amor. Esse dia é um dia que eu comemoro até hoje. Mais do que o meu aniversário, porque é um dia muito especial para mim. Coisas especiais acontecem nesse dia. Nós somos a soma de todos os momentos que nos trouxeram até aqui. E o engraçado é que nenhum de nós é igual. Podemos até ter vivido momentos juntos, mas nenhum de nós é igual.
E nem existiu, nem existirá outra pessoa igual a você em toda a história da humanidade. Só você. Olha quanto amor. Deus te pensou, Deus te trouxe até aqui. Deus te deu muitas experiências. E aqui vai um recado, uma advertência. Aprecia. Tudo vai passar. Lembra dos quartos da vida, né? 25 anos, 50, 75. E se der certo, porque não 100, quem sabe, né? Eu só espero chegar no 100 conseguindo ir no banheiro sozinho, né? Já vai ser um grande progresso. Aliás, gente, quem de vocês, como casal, já falou com o casal? Como é que vocês querem chegar quando tiver com 80, 90? Vocês já decidiram sobre isso? Vocês sabiam que a gente pode planejar, inclusive, esse momento? Ou vai deixar só acontecer e viver as consequências? Você pode botar aquilo que eu falei antes. Intenção, atenção e planejamento. E aí você pode chegar numa condição bem melhor do que talvez se deixar rolar. Então vamos passar no vídeo e agora, para encerrar, eu vou fazer uma tradução simultânea. Desculpa se eu passei do tempo, mas se deixar eu fico até 1h da manhã contando história aqui. Aliás, vamos lá. Vamos ver o que tem na mochila aqui, ó. Enquanto ele coloca lá no começo para mim. Esse livro, Leve Pouco e Compartilhe Tudo. Hoje eu só estou com uns 3 exemplares aqui, porque eu achei que eu tinha muito, até ia trazer. Aqui a gente faz uma analogia da vida e da jornada, né? Do caminho e da jornada da vida. Compara a mochila com tudo que nós carregamos no nosso dia a dia, né? Sabe que cada um de nós, apesar de não demonstrar, cada um carrega uma mochila que eu chamo de mochila da alma. E nessa mochila da alma você coloca coisas boas ou coisas ruins. Quando você coloca coisas ruins, não se espante se você está doente, passando por dificuldades ou se sentindo sobrecarregado. Foi você que botou esse peso na tua mochila. O que você faz? Joga na estrada, tira de dentro e escolhe as coisas boas que você vai botar lá. E o que eu digo que é coisa ruim? Às vezes você está brigado com uma pessoa e, obviamente, não conversar mais com ela. Isso é uma coisa ruim, isso vai te pesar. É o peso desnecessário que você leva. Se alguém quiser comprar, também tem na livraria as páginas, tá? É só perguntar lá, o nome do livro é Leve Pouco, Compartilhe Tudo. Então, eu vou fazer uma tradução simultânea agora com vocês dessa música maravilhosa. E com algumas imagens e fotos que eu tirei do caminho. Imagine que não exista paraíso. É fácil se você tentar. Sem inferno abaixo de nós. Acima de nós, somente o céu. Imagine as pessoas. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Imagine que não existam países, portanto não tem fronteira. Não é difícil se você fizer. Nenhuma razão para matar ou morrer por em nenhum lugar do mundo. Nenhuma religião para dividir os homens. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você vai dizer que eu sou um sonhador. Mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós. E o mundo vai ser um mundo único. Imagine que não existam propriedades. Eu imagino que você possa conseguir. Nenhuma razão para ganância ou para fome.
uma irmandade de homens e mulheres. Imagine todas as pessoas dividindo o mundo todo. Você vai dizer que eu sou um sonhador. Mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós. E o mundo vai viver como se fosse um só. Que música linda. Para mim essa música é uma oração. Se quem está em Gaza escutasse essa música aí, não teria guerra. Se quem está entre a Rússia e a Ucrânia escutasse isso aí, não teria guerra. Se a gente levasse pouco e compartilhasse tudo, não faltaria nada para ninguém. Porque se eu levo pouco, significa que alguma coisa vai me faltar. Se alguma coisa me faltar e eu pedir para qualquer um de vocês, eu tenho certeza que com alguém eu vou conseguir isso que me falta. E quem me der isso que me falta vai se sentir satisfeito, alegre por poder contribuir. E eu vou me sentir grato por receber. E quando a gente consegue fazer isso, de novo, a gente consegue construir o céu na terra. Muito obrigado. Parabéns por vocês estarem aqui, concluindo o Dux. Que vocês possam, com a bênção de Deus, em cada um dos lugares que vocês estão, serem líderes melhores. E aí eu acho que tem mais uma última frasezinha que diz exatamente isso. Seja um líder por um mundo melhor. Graças e bom caminho.